Iniciaremos agora o período reservado para perguntas e debate, mediado pelo prático Portos Lima, diretor técnico do CONAPRA. Antes de começar propriamente dito a fase de perguntas, eu gostaria de informar que as palestras estarão disponíveis no canal do CONAPRA no YouTube, o CONAPRA TV, e também os slides vão estar disponíveis para download na área específica do nosso website. Também aproveito para informar que o seminário está sendo transmitido ao vivo pelo nosso canal no YouTube e pelo Facebook também. O almoço mais tarde será oferecido pelo CONAPRA para todos os participantes. E com o intuito de mitigar o risco do pessoal dormir depois do almoço, nós não vamos oferecer feijoada. Bem, a primeira pergunta é do juiz do Tribunal Marítimo, Nelson Cavalcante, para o professor Maturana. As definições de pouco provável até extremamente provável são feitas por quem? Quem se responsabiliza por tais definições? Que níveis de risco são aceitáveis? Por exemplo, rompimento da dragagem de Mariana e, em seguida, o rompimento da dragagem de Brumadinho. Desculpe, barragem. É uma ótima pergunta. Quem fez foi o Nelson, né? Isso. Opa, tudo bom? Quer dizer, o proprietário do risco é quem deve definir qual é o critério. Aliás, ele é responsável pela definição do critério, não é? Então, todos os interessados, todos os envolvidos, eles devem ser consultados na definição desse critério, não é? A gente tem as empresas, por exemplo, da área offshore, que tem normas internas onde eles definem os critérios que eles aplicam para poder fazer a avaliação de risco, né? Então, é um exemplo, né? Eu respondi toda a pergunta? Uhum. Então, o nível de risco que é aceitável é aquele que a sociedade aceita. Então, se eu sou uma empresa que faz exploração de recurso, eu preciso providenciar uma discussão em torno do risco que é aceitável. Quer dizer, todas as organizações da sociedade devem ser envolvidas nesse processo aí, né? Acidentes como o de Mariana, eles acontecem, né? Eles realmente acontecem, e essa questão ela vem à tona, né? A gente vai ficar com essa questão: quem autorizou aquela operação, quem foi a quem eu vou responsabilizar por esse resultado, não é? A gente define que o responsável é toda a sociedade, né? A sociedade aceitou aquele processo, a sociedade deixou que ele rolasse, né? A sociedade ela não cobrou quem deveria cobrar no momento em que deveria cobrar, né? A sociedade não se organizou, né? As boas práticas elas não foram realizadas, né? A discussão não aconteceu. Então, o responsável é eu. Eu sou um responsável, nós somos todos responsáveis, né? Agora, no processo de gestão de risco, a boa prática é que se faça uma discussão ampla para fazer a definição de de quais são esses critérios. Próxima pergunta é do prático Luiz Antônio, da ZP15, para o doutor Maturana. Considerando a ocorrência de um acidente como momento zero, como o senhor avalia que os processos de investigação desse acidente, julgamento de culpabilidade e aplicação de penas pós-acidente
podem prejudicar o processo de gestão de riscos, em especial no que se refere à comunicação e transparência, o pré-acidente. É difícil considerar para o analista, ou aquele que avalia o risco, é difícil considerar um acidente como um evento zero. A gente faz, todo o nosso trabalho ele envolve as ações antes do acidente. Como isso pode afetar o processo de avaliação? Se você não tem um processo, por exemplo, Mariana, como que é o processo de avaliação de risco? Se você tem um processo de avaliação de risco e bem definido, esse evento ele vai ser recebido de uma maneira. Se você tem um processo que não está bem definido, ele vai ser definido de uma outra maneira. A gente tem essa tendência de botar culpa e apontar culpados, né? Se você não tem um processo bem definido, a culpa, como eu coloquei na questão anterior, a culpa é de todo mundo. Não há comunicação se você não tem uma linguagem comum. Essa que é a minha avaliação e opinião. Próxima pergunta, do prático Sigberto Schenck, prático da ZP14, conselheiro técnico do CONAPRA, e mentor intelectual desse evento. Professor Maturana também. Poderia nos dar alguns exemplos concretos na indústria marítima e offshore, quando usar ferramentas qualitativas, quando usar ferramentas quantitativas? Perfeito. A gente vai ter uma outra palestra que vai falar especificamente sobre as ferramentas quantitativas, né? Se eu tiver numa fase inicial de projeto ou de implantação, de seja lá o que for, né, a gente vai para a fase de identificação, quer dizer, a gente vai para as ferramentas quantitativas, aliás, qualitativas, né? Se eu tiver que fazer uma comparação de um projeto com pouca informação, a gente vai para as avaliações qualitativas também. Se eu já estiver numa fase avançada, né, de projeto, em que eu tenho muita informação, eu posso fazer uma avaliação detalhada, eu posso então fazer uma avaliação quantitativa. Né? Se eu tenho um procedimento que ele se repete, eu vou para as avaliações quantitativas. Né? Por exemplo, eu tenho um porto bem estabelecido, eu tenho as operações acontecendo o tempo todo, eu vou ganhar em muito fazendo avaliação quantitativa, porque eu vou ter um parâmetro, eu vou ter uma linguagem comum estabelecida numa análise detalhada. Né? Eu vou conseguir melhorar o meu ganho, eu vou ter um ganho substancial no detalhe. Né? Então eu vou ter um ganho grande no detalhe. Agora, se eu estiver numa fase com pouquíssima informação, se estiver fazendo uma implantação de um porto, por exemplo, né, eu vou para uma avaliação qualitativa, porque o ganho no detalhe que eu vou ter ainda é muito pequeno. Né? Essencialmente é isso daí. Depende da fase. Eu tenho uma pergunta para fazer para o Danilo. Você falou na importância de haver um monitoramento contínuo do processo em si. Isso significa que cada organização deve ter uma pessoa, um especialista encarregado da gestão de risco naquela organização? Obrigado pela pergunta. Na etapa de definição da estrutura de gestão de risco, é previsto sim que dentro da organização existam pessoas ou até mesmo grupos de pessoas responsáveis pela gestão de risco. Né? Dentro desse grupo, existirão pessoas tanto responsáveis por fazer identificação de riscos e análise de risco, como pessoas responsáveis
por fazer o monitoramento do risco. Então, basicamente, sim, deve existir uma pessoa num processo estruturado de gestão de risco, deve existir uma pessoa ou um grupo de pessoas dedicado a fazer o monitoramento de risco, né? A gente, vamos dizer assim, o processo de gestão de risco, ele é feito em maior ou menor medida em todas as organizações, e quando a gente fala da normatização desse processo, como é feito pela ISO 31000, a gente passa por definir melhor as responsabilidades, definir melhor a estrutura. E essa definição envolve, sim, a delegação desse tipo de responsabilidade, formalmente. O que num processo informal de gestão de risco muitas vezes pode não existir, né? Num processo formal deve existir. Existe mais alguma pergunta para os palestrantes nesse painel? Obrigado, então. Senhores, muito obrigado. Então faremos uma interrupção, uma pequena interrupção para o coffee break e retornaremos à nossa programação em 30 minutos. Sim, só mais um instante, por favor. Temos uma última pergunta. Seria possível a resposta? A pergunta é do Canhete, que é assessor executivo da Praticagem de São Paulo, ao professor Maturana. A pergunta é: na avaliação de risco, considera-se probabilidades e consequências? A pergunta é: na avaliação de ações de mitigação do risco, há análise semelhante? Considera-se probabilidade de sucesso versus custos das ações de mitigação, por exemplo? Há alguma metodologia para isso? É uma boa pergunta. As ações de mitigação são avaliadas, né, no processo de avaliação de risco. Né? Como foi colocado, existe uma fase de avaliação, né, onde você faz um monitoramento e avaliação das análises das ações que você colocou. Né? Não sei se vocês vão se lembrar daquele processo, diagrama do processo, está ali à esquerda, né? A comunicação, e o monitoramento e o acompanhamento. Né? Então, sim, a resposta para essa pergunta é positiva. Né? Considera-se probabilidade de sucesso e custos? Sim. Né? A avaliação é justamente isso. Né? Aquela balança que eu coloquei lá na outra apresentação é justamente para representar isso. Né? Existe um processo, a ISO ela mostra como fazer esse processo, né? Respondendo já a última parte da pergunta. Tá bom, gente? Então, positivo. Pois não, então faremos agora a interrupção para o coffee break e em 30 minutos retornaremos. Obrigado a todos.